As más companhias. Davi havia esfriado sua comunhão com o Senhor. Será que as companhias das quais ele se cercou tiveram influência nisso? Quais têm sido suas companhias? Você tem selecionado aqueles com quem convive? Você tem buscado de Deus a direção para se relacionar, para se associar com outras pessoas, para fazer suas alianças? Mas antes de prosseguirmos com o nosso estudo, pedimos a você que ainda não é inscrito em nosso canal que se inscreva e ative o sininho para receber nossas notificações. Deixe o seu like, faça o seu comentário e compartilhe este estudo com outras pessoas. Acesse nossas redes sociais e tenha acesso a diversos materiais de forma simples e gratuita. Nosso interesse é que você cresça no conhecimento da palavra e na sua intimidade com o Senhor. Hoje estaremos lendo e estudando 1 Samuel, capítulo 29, e o tema do nosso estudo de hoje é As Más Companhias. E assim diz a palavra, 1 Samuel, capítulo 29. Os filisteus concentraram todas as suas tropas em Afeque, e Israel acampou junto à fonte que existe em Jezreel. Enquanto os governantes filisteus avançavam com seus grupos de 100 e de 1000, Davi e sua milícia marchavam na retaguarda com Aques. Então os comandantes dos filisteus questionaram: que estão fazendo aqui estes hebreus? E Aques lhes explicou: é Davi, que fora servo de Saul, rei de Israel, há mais de um ano que está comigo, e não encontrei nele nenhum motivo de censura desde o dia em que passou a servir-me até este momento. Os líderes dos filisteus se opuseram a ele e solicitaram a Aques: manda que este homem vá embora, que retorne à cidade que tu lhe designaste. Não venha ele conosco à batalha, para que não se volte contra nós em meio ao combate. Pois como agradaria ele mais ao seu senhor, senão com a cabeça dos homens que temos aqui? Ora, por acaso não é este aquele Davi de quem se cantava dançando: Saul matou seus milhares, mas Davi matou dezenas de milhares? Diante disso, Aques mandou chamar Davi e lhe declarou: tão certo como vive o Senhor, tu és leal, e eu gostaria que entrasses e saísses comigo no acampamento. Porquanto não encontrei nada que pudesse manchar tua honra, desde o primeiro dia em que nos associamos até o presente momento. Mas não és bem visto pelos príncipes e comandantes do meu povo. Por este motivo, peço-te que voltes para a tua cidade em paz, a fim de que não desagrades aos príncipes e chefes dos filisteus. Então Davi indagou a Aques: que te fiz eu de censurável desde o dia em que entrei ao teu serviço até agora, que justifique a impossibilidade de eu combater ao lado do meu senhor e rei contra os meus inimigos? Respondeu Aques a Davi: é verdade que tu me tens sido leal e benéfico como um anjo de Deus. Só que os líderes filisteus rogaram terminantemente: não é possível que ele vá à guerra conosco. Parte, por favor, amanhã cedo, ao raiar do dia, com aqueles servos do teu senhor que vieram contigo, e ide para a cidade que vos designei. Não guardes no teu coração, contudo, nenhum ressentimento, porquanto tens-me feito muito bem. Sendo assim, Davi e todos os seus soldados colocaram-se em pé logo de madrugada e partiram ao raiar do dia a caminho da cidade que os filisteus lhes haviam designado. Aques e seu exército subiram rumo a Jezreel. Davi havia fugido da presença de Saul sozinho, mas em 1 Samuel 22, versículo 2, vimos que na caverna de Adulão ele se associou e se tornou líder de cerca de 400 homens. Estes homens eram pessoas que se achavam em dificuldades ou penais civis, a Bíblia não detalha, endividados e descontentes. O que você acha que sai da boca de pessoas que estão em dificuldades, endividadas, descontentes? Murmuração. Jesus disse: a boca fala do que o coração está cheio. Isso está escrito em Mateus, capítulo 12, versículo 34.
Em 1 Coríntios 15:33 está escrito: Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Para completar, Davi foi morar na terra dos filisteus, um povo pagão que não servia seu Deus, servia a outros deuses. Seus valores não eram os valores do reino de Deus. Seu pensar, falar e agir não refletiam a vida de Deus neles. Cercado de pessoas assim, o que seu ouvido ouvia durante todo o dia? Quais os conselhos que ele recebia? E isso minou o relacionamento de Davi com seu Deus. Não vemos mais Davi buscando o conselho do Senhor. Sua vida espiritual estava minguando e, consequentemente, todas as áreas de sua vida. Davi ouvia muitas vozes, mas não ouvia a voz de Deus. Mais tarde, Davi escreveria em Salmo, capítulo 1, versículo 1, Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Em 2 Coríntios, capítulo 6, dos versículos 14 a 18, a Bíblia nos alerta: Não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou que união do crente com o incrédulo? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuários do Deus vivente. Como ele próprio disse, habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Por isso, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor. Não toqueis em coisas impuras, e eu vos receberei. Serei vosso pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Como já era esperado, Davi subiu para a guerra convocado por Aques, rei de Gate, contra Israel. Os filisteus se organizavam em 5 principados, com o nome de suas 5 principais cidades: Asdod, Ascalon, Ecrom, Gaza e Gate. Aques era o rei desta última, Gate. Os exércitos dos filisteus e de Israel se organizaram a cerca de 64 quilômetros um do outro. Quando os outros reis filisteus viram Davi e seus homens com eles, temeram e pediram para Aques dispensá-los. Aques ainda tentou defender Davi por inocência, já que Davi o enganava, conforme lemos em 1 Samuel, capítulo 27, dos versículos de 8 a 12. Davi atacava outros povos e dizia a Aques que estava atacando Judá, para obter sua confiança e respeito, e matava a todos das cidades assoladas, para não haver testemunhas contra ele diante de Aques. A que ponto chegou Davi, não é mesmo? Aques se viu obrigado a dispensar Davi da guerra, forçado pelos outros 4 reis filisteus. Se cumpre a palavra escrita em Jó 42, versículo 2. Bem sei eu que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Mesmo Davi, surdo à voz de Deus, Deus estava no controle de todas as coisas. Ele tinha um plano para Davi, e este plano iria se cumprir. Davi seria rei de Israel. Se Davi estivesse junto aos filisteus no ataque a Israel, como ele seria coroado rei? Deus não permitiu que isso acontecesse. Deus tem um plano maravilhoso para a sua vida, mas com quem você tem se associado? A quem você tem ouvido ou recebido conselhos? Coloque Deus no lugar onde Ele sempre deve estar, no trono da sua vida, no centro das suas decisões, no centro do seu pensar, no centro do seu agir. Porque está escrito em Romanos 11:36, porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Como filhos de Deus, devemos influenciar aqueles que o Senhor colocar em nosso caminho e não sermos influenciados por eles.
que sejamos tão somente canais nas mãos do Senhor, para que sua salvação, sua graça e misericórdia, sua vida alcance as pessoas. Seja Cristo seu maior e melhor amigo, seja Ele o seu conselheiro de todas as horas.